Ai, gente. Boa noite, gente. Paz do Senhor. Estamos entrando. Estamos iniciando mais um encontro. Estou bem ansiosa. Bem ansiosa para o nosso terceiro encontro. Vamos esperar mais um minutinho para o pessoal entrar. Mas hoje vamos falar de Gênesis capítulo 4. Vou dar mais um minutinho aqui. Isso, vamos entrando, gente. Vamos entrando. Quero todo mundo aqui pronto para a gente conversar, que hoje o capítulo, todos os capítulos da Bíblia sempre são bons, né, gente? Mas acredito que hoje a gente vai ter algumas dúvidas bem bacanas, alguns comentários de vocês também bem legais, então quero ouvir todos vocês. À medida que vocês forem tendo dúvida, ou tendo algum insight também, percebendo algum detalhe na nossa leitura, fiquem à vontade para comentar. Quero saber se vocês leram durante a semana. Alguém que está aqui já conseguiu ler? Conseguiu dar uma olhadinha lá no capítulo? Pensar um pouquinho sobre? Ótimo, ótimo, gostei. Maravilha. Muito bom. Bom, à medida que o pessoal for entrando, se vocês quiserem pegar o link e compartilhar, tenham à vontade de compartilhar lá nas status de vocês. Se vocês tiverem algum amigo também que vocês querem compartilhar, pode mandar o link, tá bom, para a pessoa, para a gente poder iniciar aqui. Bom, a gente então, recapitulando, nós já falamos sobre o que é a Bíblia. Só um minutinho. Pronto, voltei. A gente já falou o que é a Bíblia, a gente já leu, já deu a introdução ao que é o livro de Gênesis, o livro do princípio. Tivemos uma longa discussão do capítulo 1, tivemos uma longa discussão do capítulo 2 e do capítulo 3, que rendeu bastante assunto. Foi muito bom, eu fiquei muito feliz do último encontro, porque as dúvidas de vocês foram todas muito, muito, muito pertinentes. Os comentários também agregaram muito mesmo. Eu saí daqui sabendo muito, muito, muito mais. Então, quero que vocês estejam também aí comentando com a gente hoje. Então, a gente já falou da criação, já falamos também da queda do homem. E hoje a gente vai introduzir o capítulo 4. No capítulo 4 é bem conhecido, história de Caim e de Abel, uma história bem conhecida, sem dúvidas nenhumas, mas que tem muitos detalhezinhos ali que quando a gente lê de uma forma rápida, a gente acaba deixando passar despercebido, né? Então, assim, quando eu fui ler de novo, eu falei, caraca, como que eu não tinha parado para pensar nesse detalhe aqui? Então, eu acho que uma das coisas mais preciosas que a gente tem aqui no encontro também é para a gente poder ler, reler, ler com calma, porque a gente consegue ir pegando essas pérolas. Então, eu li e tive uma outra compreensão do capítulo 4 e aí eu vou iniciar aqui a leitura para a gente seguir, amém? Então, todo mundo com Bíblia na mão? Bíblia, caneta, papel, para vocês irem anotando as dúvidas, os comentários. Quero assim, ó, minha caneta e meu papel tá aqui, ó, gente. Tô cheia de anotações, ó. Deixa eu ver se vai dar. Vai focar por aí. Ah, a folha tá cheia de anotação que eu fiz do capítulo 4 pra gente comentar aqui. Então, deixa aí um papel e uma caneta também, porque aí, se vocês verem alguma coisa boa, vocês anotam para não esquecer. Se tiver dúvida também sobre algum ponto que alguém falar de alguma coisa, anota também para não esquecer, beleza? Então, vamos lá. Gênesis capítulo 4. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu. E teve a Caim e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas. E Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Versículo 5. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que tirastes?
E por que decaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, seu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu o irmão? Tá, versículo 10. Elisângela, você só confirma para mim se tá com as anotações ativas? Eu esqueci de ver. Se você puder confirmar para mim, por Vou favor. confirmar e te falo. Valeu. Versículo 10. E disse Deus: Que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a tua força, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. E serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. E Ada teve a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. E o nome do seu irmão era Jubal, este o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: Ouvi minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um mancebo por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente no lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu e a Sete mesmo também nasceu um filho. E chamou o seu nome Enós. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Complexo, né, gente? Um assunto bem delicado que acontece aqui na palavra, cheio de muitos detalhes e também parecendo que parece que foge um pouco de contexto às vezes, né? Parece que fala assim, nossa, mas você está falando de uma coisa e parece que mudou de assunto, e aí depois volta para a conversa. Eu queria ouvir vocês antes de começar aqui a comentar, se vocês têm alguma dúvida específica, o que mais já atrai vocês nesse capítulo da Bíblia? Alguém quer fazer algum comentário antes de eu começar a comentar? Andressa, Oi, olha, o que eu achei interessante primeiro, a paz, boa noite. paz, boa noite. Eu não estou acostumada a falar. Fique em paz. O que eu achei interessante, já existia um povo? Muito boa essa pergunta.
porque assim, se era Adão e Eva, aí eles tiveram Caim, né? Abel e Caim. Sim. E depois ele pegou e foi para outro lugar e aí já teve filhos e teve mulheres. Aí eu não entendi. Essa parte que eu não entendi. Já existia outro povoado, sei lá? Legal, perfeito o seu comentário, Sueli. E foi ótimo que você já fez aquele no começo, porque a gente já começa a introduzir super bem o assunto. O que que acontece? Nessa parte, principalmente em Gênesis, acontecem duas questões principais. Uma que é a questão do hiato do tempo mesmo, porque tem de um versículo para outro, às vezes já se passaram muitos anos, e a Bíblia não documenta isso. A gente fala assim, se passaram tantos anos e aí aconteceu isso. Então, quando a gente vai ler Gênesis, a gente tem, às vezes, um pouquinho dessa dificuldade de compreensão por conta disso, porque tem esse ato do tempo que não é relatado, que às vezes de um versículo para outro já passou muitos anos e a gente acaba não conseguindo ter essa percepção na leitura corrida. E também tem uma outra questão que acontece muito no livro de Gênesis, que é o seguinte: a gente pode ver isso, por exemplo, lá na criação. Quando Deus vai falar que ele criou o homem, aí ele vai lá, criou o homem. Ponto. Aí depois, lá na frente, ele vai voltar lá na frente e vai detalhar, vai voltar um pouquinho lá atrás e falar assim, não, tá, mas deixa eu abrir um parênteses aqui, porque eu quero detalhar um pouco como que foi o momento que eu criei o homem. E aí ele vai abrir um parênteses e vai detalhar como foi a criação do homem. E esse trecho ali que está mais para frente na Bíblia não necessariamente aconteceu depois, mas aconteceu dentro daquele capítulo inicial, que estava dentro daquele comentário, mas de início ele comentou rápido, depois ele vem abrir um parênteses e detalha melhor aquela situação. Um ponto importante que a gente precisa lembrar aqui, no capítulo 4, é o seguinte: naquela época se vivia muitos e muitos e muitos anos. Adão, se eu não me engano, eu tinha visto essa informação hoje de tarde e não memorizei ela, esqueci de anotar. Mas se eu não me engano, Adão viveu 930 anos. Pensa. 930 anos é muito tempo mesmo. E eles já começaram ali a ter filhos. Primeiro que o homem e a mulher já foram criados adultos, né? E eles já começaram a fecundar ali, ter seus filhos e tal. E pensa, em 930 anos, é uma janela de tempo que se dá para ter muitos filhos. E aí, o que que acontece? A Bíblia ela vai relatar principalmente de Abel e Caim, que são os primeiros filhos deles, né? Mas a Bíblia não relata muito a questão das filhas. Por quê? Porque a mulher não mantém descendência. Mulher não mantém genealogia. Como que eu posso explicar isso para vocês? A genealogia, ela sempre vai ser passada de homem para homem. Então, você pode ver que raramente numa genealogia na Bíblia vai aparecer o nome de uma mulher. Então, por isso que sempre foca mais nos homens. Porque, por exemplo, eu sou filha do meu pai. Mas se eu casar com um outro homem que não é da minha família, o filho que eu vou gerar não vai ser a descendência do meu pai, vai ser a descendência do meu marido, porque eu recebi a semente dele. Pode falar, Thiago. E aí tem essa questão do tempo. Então, provavelmente ali, quando. Deixa eu só concluir aqui, aí você já comenta, porque eu tenho certeza que você vai ter um comentário muito bom para me ajudar aqui nessa. E aí, provavelmente, quando acontece esse fato de Abel e Caim, provavelmente eles já eram ali adultos já. Não eram, por exemplo, crianças ou jovens, tinham as suas irmãs e já tinha, assim, mais pessoas. Naquele início ali, assim, eu anotei 5:4, o Gênesis 5:4, que o Tiago falou, fala assim, ó, e foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Ou seja, Adão, obrigada, viu, Tiago, por me lembrar, eu anotei, mas nem lembrei de falar aqui agora. Ele teve mais filhos e filhas, e acontece no meio desse período, Caim e Abel, eles são os primeiros, mas ele teve outros filhos e filhas. Então, não existia um outro povo, era todo um mesmo povo, porque todo mundo descendeu de Adão e Eva, mas já tinha mais pessoas. E aí, naquele início, eles se casavam entre si, irmãos com irmãs. Por aquele momento ali, até a população crescer, o Senhor suportou ali
esse ato que não é comum e nem aprovado pela Bíblia, né? De, acho que é incesto, meu nome, quando tem relação com pessoa da mesma família, mas era mais ou menos isso que aconteceu ali naquele tempo. Então, quando acontece ali o fato de Caim e Abel, eles já são adultos, eles já têm irmãos, mas a Bíblia foca em falar deles. E aí, depois que acontece aquilo ali também, que ele sai ali da região do Éden e vai se localizar ali numa outra região, ele provavelmente encontra com uma das suas irmãs, que estão espalhadas por ali e crescendo a população. Deu para entender isso, Eli? Qualquer coisa, se me dá um joinha aí ou se ficou alguma dúvida, você fala. Pode falar, Ronaldo. Boa noite, Andressa, paz do Senhor. Boa noite, paz. Então, irmã, eu li aqui e eu frisei muito do versículo 11 até o 15. Eu vou ler aqui, depois eu vou dar um breve. Eu vou ver, vou ler e vou procurar entender que Deus falou comigo. Aí você vê se procede, ok? Ótimo. O 11 é assim, ó. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber a tua mão o sangue do teu irmão. Quando livrares a terra, quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? E o Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. Até aqui. O que eu entendo aqui, o Andressa, trazendo para os dias de hoje, a gente vê quando uma pessoa tira a vida de outra, ela acaba sendo um fugitivo. E, às vezes a pessoa daquela pessoa que perdeu quer fazer, como é que se diz? Quer fazer justiça com as próprias mãos. Então, isso que está escrito aqui vem até o dia de hoje. Eu entendo assim, não é? Porque se a maldade veio no coração de Caim para matar Abel naquele momento, então o Senhor falou assim: ai daquele que tentar tirar a vida de Caim também, né? Por quê? Porque vai ser maldito também, vai ser vagabundo, vai ser fugitivo, não vai conseguir emprego, não vai trabalhar, vai viver fugindo da justiça. E se alguém fazer justiça com aquela pessoa, ainda vai ser pior ainda, vai ser um castigo 7 vezes mais. Seria isso, Andressa? Ver se procede. Sim, também esse pensamento que você teve aplicado para atualmente, dá para se aplicar sim, porque quando a gente vai olhar para quem, por exemplo, nem você falou, comete um crime desses hoje, a pessoa vive nessa condição. Que atualmente, por exemplo, baseadas nas nossas leis, se você vai procurar um emprego, pede antecedentes criminais. Na nossa igreja, por exemplo, também, se uma pessoa vai ser obreira, vai fazer algum trabalho, se pede antecedentes criminais, né, de uma pessoa. Então, o crime, ele é uma marca ali na vida da pessoa que gera consequências para ela. E aí, ali no caso de Caim, Deus foi muito específico para ele, porque quando ele fala assim, que ele vai lavrar da terra e não vai ter força ali nas suas mãos, é porque ele não vai conseguir ser frutífero, porque o que, que acontece? Naquele tempo, pensa, o povo era meio peregrino, né? O povo não tinha tanto assim um lugar fixo, eles eram meio que, vamos falar assim, no estilo nômade, né? Porque dependendo da estação, do tempo, de como que estava a cheia do rio ou não, as pessoas iam se mudando, pegavam suas tendas, se mudavam ou não, enfim. Era uma vida um pouquinho mais cíclica, né? Que a gente tinha um pouquinho ali de mudanças e eles se estabeleciam na onde tinha, principalmente onde a terra era fértil e onde eles conseguiam produzir frutos, né? Para que eles pudessem se alimentar e etc. Quando o Senhor fala isso para Caim, que ele está falando que da mão dele ele não vai conseguir ter fruto nenhum. Ou seja, ele não vai conseguir se estabelecer. Então, essa consequência é justamente essa. Você vai ter que, para ele ter que viver como peregrino, a mão dele teria que ser infértil para o solo, vamos dizer assim. Porque aí ele não iria conseguir estabelecer morada num único lugar e teria que viver como um peregrino.
Acho que mais ou menos isso daí que dá para a gente entender também. E aí, quando ele vai falar sobre isso, né, com Caim, e aí ele pega e fala dessa consequência, só por conta desse seu pecado, você não vai mais conseguir ser frutífero sobre essa terra. Então, ou seja, Caim ele teria que sobreviver daquilo que ele encontrasse. Por exemplo, havia ali, eu lembrei, quando eu estava lendo, eu lembrei da passagem de Ruth, né, quando ela volta lá para a terra de Noemi, e aí elas não têm de onde colher, né, porque elas não têm terra que são delas mesmas, e aí é quando elas podem entrar ali no campo de uma pessoa para pegar aquilo que sobra, sabe, para conseguir se alimentar. E eu acho que ele teria vivido mais ou menos nessa condição, de ter que viver daquilo que sobrava da colheita dos outros, daquilo que meio que ficava para trás, porque ele mesmo não teria condições de sobreviver do seu próprio plantio, enfim, do seu próprio cultivo, considerando que ele era homem de lavrar a terra, né? Porque Abel era pastor de ovelhas, mas Caim, ele vivia disso. E aí ele não poderia mais viver daquilo ali. Mas trazendo para esse contexto da aplicação de hoje em dia, traz uma marca para a pessoa, né? É uma consequência, porque querendo ou não, a pessoa que matou uma outra pessoa perde um pouco ali a credibilidade de confiança, desde que ela encontre Jesus e seja transformada, que a gente vê ali de fato a transformação da pessoa, mas fora isso, a pessoa fica com essa marca, né, na vida dela, não tem como ela apagar. Eu acredito que é uma consequência, sim, eu acredito que todas as consequências que foram estabelecidas para as pessoas que cometeram os erros, desde lá de Gênesis, elas perduram até hoje. E vai ser as mesmas até Jesus voltar. Sim, e até a pessoa que tenta fazer justiça matando, né? Esta pessoa, ela carrega um peso maior ainda, né? Seria isso? Então, a questão sobre a marca, eu entendo muito também como uma proteção de Deus. Primeiro, tanto para Caim, porque por mais que ele matou e ele tivesse ali as suas consequências, Deus, a gente precisa lembrar que ele não é um Deus vingativo, né? E se ele vai e mata Caim, eu fiquei pensando nisso, né? Deus poderia ter matado Caim ali naquele momento, falar assim, por consequência do seu pecado, você vai morrer também. Só que pensa como que as outras pessoas teriam a percepção de Deus. Eu acho que ia se criar um medo muito grande das pessoas se relacionarem com Deus, porque eu acho que elas iam pensar assim, nossa, gente, mas eu não posso pisar um pezinho fora da curva que eu vou ser exterminada. Não sei, a palavra não fala isso, mas eu tive essa sensação, sabe? De que poderia gerar esse medo. Só o Senhor sabe do porquê ele toma as decisões dele, mas ele é um Deus misericordioso. E também, quando ele coloca essa marca em Caim, eu acredito também é uma proteção para as pessoas que estão ao redor dele, porque, pensa, eles já eram ali um número considerável de pessoas, tudo entre família, porque, pensa, todos eram filhos de Adão e Eva. Querendo ou não, acredito que Abel deveria ser uma pessoa que ele era muito querido também entre as pessoas, e isso poderia gerar um ciclo de vingança muito grande. Pensa, se todo mundo fosse querer se vingar de Caim pelo que ele fez, poderia virar uma grande matança. Então, eu acho que Deus fez isso também para proteger as pessoas de não cometerem o mesmo erro, por questão de vingança, de remorso, etc. Então, acho que é uma proteção para ambos, né? Tanto para Caim como para a própria população ao redor, para eles não acabarem caindo no mesmo erro de cometer o mesmo pecado. Legal. Nosso Deus é de justiça e as pessoas confundem com vingador, exatamente. A justiça de Deus nem sempre vai ser da forma como a gente espera. Porque não é porque Deus não matou, não prendeu, que ele não operou a justiça. Ele sabe do coração de cada um, né? Então, e tem o versículo lá de Tiago, né, que fala que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Que às vezes na nossa ira a gente acha que Deus tem que agir da nossa forma, né? E não, a justiça dele é diferente. Às vezes ele não cobra agora, mas vai cobrar lá na frente. É até bom porque a gente lê na Bíblia, a gente aprende no nosso dia a dia, né? Aprender a fazer o bem e não o mal, né? Porque quando a gente oferece o bem, o melhor da gente, Deus se agrada. Quando a gente faz que nem fez Caim, dá o que sobrou, faz de qualquer jeito, aí é o que aconteceu em toda essa história aí, né? Sim. Mas Eu quero dar legal, um Andressa. comentário sobre Muito essa boa. sua fala que você falou, mas eu vou deixar a Stephanie falar e depois eu volto nesse ponto que você falou aí. Pode falar, Ah, Stephanie. ok. Oi, gente, boa noite. Eu queria só comentar.
No versículo 4, ou no capítulo 4, no versículo 15, diz que Deus ele colocou um sinal, né, em Caim, para que encontrasse ele não o matasse. E no capítulo 3, no versículo 21, o Senhor fez veste para Adão e Eva e o vestiu. Então, resumindo ali, assim, o que eu entendi nesses dois versículos, que mesmo eles errando, Deus não julga. Ele não aponta, ele não fica com raiva, ele não dá as costas, né? Mas ele tem misericórdia. Mesmo que Caim não tenha reconhecido o erro dele, Deus ele é misericordioso, ele fez assim, ele faz a justiça dele, não com as próprias mãos, né? É isso. Sim, esse comentário que você fez foi muito bom. Aí a gente só tem que lembrar que Deus ele julga, né? Não como a gente, mas ele opera o julgamento sempre que ele estabelece a consequência para o erro de cada um. Mas aí ele faz o julgamento que nem a gente comentou, é diferente da gente, né? A justiça do Senhor não é como a gente espera que ela seja, mas ele opera justiça e juízo, sim, sobre os erros das pessoas. Ele não vira as costas porque ele não é vingativo, não é um mimizento, né? Obviamente. Deus não é assim. Ele é sempre pronto para perdoar, mas ele opera justiça e juízo e estabelece consequência para os erros deles. Então Deus não passa a mão para o pecado de ninguém. Sobre o que o Ronaldo falou, eu queria fazer um comentário super legal, que eu percebi hoje também na leitura, que é no versículo 7 do capítulo 4, porque lá fala assim, ó, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. E aí, quando eu li, eu fiquei meio pensativa, e fui estudar um pouco, entender um pouquinho mais sobre, e aí isso me fez refletir sobre um assunto que eu falei, cara, isso aqui faz muito sentido. Quando nós não fazemos as coisas com excelência, bem feito, essa é a oportunidade perfeita para o pecado aparecer na nossa porta. Porque o Senhor foi muito claro aqui com ele. Se você tivesse bem feito, não seria aceito? Porque você fez mal feito, o pecado já está aí na sua porta. E agora você tem. E ele está aí para te desejar, para correr atrás de você, para te consumir. Só que você ainda tem que dominar sobre ele. Ou seja, aí quando eu fiquei pensando, eu falei, de fato, e aí eu comecei a pensar em algumas situações que eu já presenciei no dia a dia. De situações, por exemplo, provavelmente vocês já devem ter visto, num trabalho, na nossa própria igreja, ou em outra igreja também, situações de, por exemplo, dois irmãos se propõem a fazer algo. E aí um se sobressai um pouco mais que o outro, porque o outro fez melhor. Não tem, acho que outra palavra, né? Um não fez direito, o outro fez direito. E aí aquele que fez direito é elogiado, é reconhecido, e às vezes não foi nem ele quem teve a ideia de ir lá oferecer algo. Porque se a gente for olhar aqui o capítulo 4, Deus não pede, não está falando que Deus pediu para eles uma oferta, um sacrifício, e quem foi primeiro levar algo foi o próprio Caim. Então, o que eu entendo? Que a ideia de ofertar algo ao Senhor, porque a gente está falando, quando vai falar dessa oferta, é de uma prestação de culto para Deus. Então, quem quis prestar esse culto de adoração ao Senhor foi o próprio Caim. O Caim tomou a iniciativa e pegou e falou assim: deixa eu pegar algumas das minhas verduras, as minhas hortaliças, e deixa eu ir entregar ao Senhor. E a atitude nobre, porque partiu dele, ele foi o primeiro, ele quem quis fazer aquilo ali. Só que a gente não sabe a intenção com qual ele fez, e exatamente, mas pelo comentário aqui do próprio Senhor, no capítulo 7, a gente já vê que não foi bem intencionado, que ele não fez da melhor forma. E Abel, quando ele vai depois, ele pega das suas primícias, ele pega dos primeiros ali que ele tem. Ele pega o melhor, ele separa, faz o sacrifício, separa a gordura. Provavelmente ele faz ali aquela queima do sacrifício, né? E o que difere não é se a pessoa vai trazer uma ovelha ou se ela vai trazer uma verdura. A questão não é o que entregou, mas é como a pessoa entregou. E aí, quando a gente não faz da melhor forma que a gente poderia fazer para o Senhor, e a gente não tem o reconhecimento que a gente espera, e aí o outro tem, aquilo ali, gente, isso é humano. Não adianta falar assim, mas eu não sou assim.
você pode não ter esse sentimento tão inflamado em você, mas aquilo ali vai abrir uma porta no seu coração para você sentir uma inveja, para você sentir quais outros sentimentos me ajudem? Uma inveja, é, se sentir rejeitado, enfim, é muito difícil, porque a nossa natureza humana, a pecaminosa, adâmica, já está atendida para isso. E aí, quando a gente fala assim, pô, mas eu tive a ideia, eu fui lá fazer primeiro, e a outra pessoa que veio depois, seguindo o meu exemplo, ela é reconhecida e eu não, mas é porque aquela pessoa fez melhor. Ela fez uma entrega genuína ao Senhor. E não você. E aí isso pensa. E aí foi justamente essa a porta pela qual o pecado entrou. E o Senhor ainda foi bondoso em avisar ele. Falou assim: olha, se você tivesse feito direito, poderia ter sido aceita. Mas o pecado já está aí. Você ainda precisa dominar agora sobre o pecado, para que você não erre. E mesmo assim, ele toma a decisão de seguir com o sentimento dele e dar ouvidos ao pecado e pecar. Então, o quão é importante a gente fazer as coisas, tudo, gente, tudo quando a gente for fazer, faz bem feito, para que a gente não tenha depois problemas para nós mesmos. Não é para mostrar para o pastor que a gente faz bem feito, ou mostrar para fulano, para ciclano. É para preservar o nosso coração, para saber que a gente entregou o nosso melhor. E fechar as brechas de o pecado não entrar. Pode falar, Elisângela. É verdade, a Stephanie falou ciúmes e raiva. Boas palavras também. Seu microfone acho que tá mudo, Elisângela. Não tô conseguindo. Agora acho que vai. Ele desativou aqui o microfone, por isso. A gente está na questão de falar sobre oferta, né? A Bíblia inteira ela vai trazer observações em questões de ofertas, né? E muitas vezes eu também já cheguei a ouvir muitas mensagens falando sobre o que Caim trouxe o reto, trouxe o e claramente essa não parece ter sido a intenção dele, né? Tanto que você falou no versículo 7, o Senhor está falando para ele, se você fizer bem, você acha que não vai ser aceita a tua oferta? Os versos anteriores, Deus vai dizer lá no verso 4 e 5, que Deus se atentou para um e não se atentou para o outro. Igual você falou aí na questão de atenção. Aí a gente vê em tantos lugares na Bíblia que fala sobre oferta, da importância de se trazer, e não é ofertar quantidade, valor, não é essa a questão é qual que tem no teu coração e o que você está trazendo. A gente vê que lá em Mateus, o Senhor, ele na observação, na instrução dele aos discípulos, ele vai falar assim, olha, quando você vir trazer uma oferta no altar, se por acaso você tiver um problema com o teu irmão, nem deixa a oferta. Vai lá e se reconcilia com ele. Vai lá, depois você se reconciliar. Aí, se ele não quiser se reconciliar, aí é outro problema. E você vem e oferta. Então, aqui eu entendo que a questão da oferta tanto que Caim trouxe a oferta dele, ele foi o primeiro a trazer, eu imagino que assim, não foi a primeira oferta, a gente está aqui, que nem você falou, já teve um corte aqui já em algum momento, né, de tempo, porque alguém ensinou eles a sacrificar e a ofertar a Deus, porque até então não tem nenhum, não chegamos ainda no Levítico aqui que vai falar sobre a ordem de culto, nada disso. Sim. Eles já aprenderam lá, provavelmente com o pai, a partir do momento que Deus sacrificou lá atrás por causa do pecado dos pais. Então, eles aprenderam que precisam ser gratos ao Senhor, porque, como você também já mencionou, não foram fulminados, não foram exterminados por causa do pecado, mas foram julgados e sentenciados e agora vivem uma pena. E agora, mais uma vez, acontece isso. Então, eles já aprenderam que tinham que ser gratos a Deus, então eles vão ofertar, talvez em algum... Eu não sei como é que Deus recebia, né, a oferta deles, porque o contato deles com Deus era muito direto nessa época. Mesmo eles não estando no jardim, eles ainda falavam e Deus ainda respondia para eles. Vale lembrar isso, que Deus ele não estava completamente ausente, né, vamos dizer assim. Sim. Apesar de já ter o pecado lá, Exato. E Adão, Deus não se ausentou, ele ainda falava diretamente com ele. Exatamente. E aí eu entendo que em algum momento ali Deus já tinha se manifestado positivamente para Abel,
E ali já começou, por isso que Deus fala, olha, os pecados já já tá na porta, olha, seu desejo, cuidado com o que você está desejando. Então, acredito que esse não foi o primeiro momento em que Caim sentiu raiva ou ciúme de Abel, ele já estava planejando. Sim. Não foi uma morte acidental, eu entendo dessa forma. Não foi um assassinato acidental, não foi uma oferta espontânea. Está tudo cronometrado, está tudo planejado. Que aí surge a questão da vingança, ou a questão de, inclusive, quando vai falar sobre punições severas contra o povo, na questão da lei, na própria lei vai falar sobre a questão da vingança. Então, por quê? Porque a vingança é a premeditação da vingança, no caso, é um dos pecados de Caim. Ele premeditou a oferta, ele premeditou porque ele deixou alimentar ali o ciúme, a raiva, a ira, a posição, né? Vamos dizer assim. Eu não sei se em algum momento nas respostas de Deus com relação à oferta de Abel, ou mesmo a benevolência de Deus com aquilo que ele cuidava. Pode ser que Caim cuidava da terra e quando Abel cuidava dos animais, parece que, não sei se prosperava ou algo do tipo, e isso fez com que Caim prestasse atenção no que estava acontecendo. Sim. Então, quando a gente fala de oferta, de oração, tudo aquilo que a gente entrega a Deus, toda a Bíblia ela vai trazer algum relato, ela vai trazer alguma informação, e aí indo lá para o Novo Testamento, o Senhor ele deixa mais detalhado. Se você está com um problema com alguém, não traga oferta. Se você está com o coração, eu brinco muito com as pessoas, você está com pelinho no coração, está com o coração peludinho, tem que tirar o pelo do coração, porque eu brinco muito com isso, que às vezes eu percebo alguém chateado. Sim. Às vezes a gente faz, realmente. Você foi muito feliz no comentário aí de falar sobre o irmão da igreja, às vezes a gente está fazendo algum trabalho na igreja e as pessoas reconhecem que um trabalho bem feito do outro, e às vezes não é nem questão do trabalho bem feito, é aquela questão da aceitação, da afinidade. Sim. E infelizmente, dentro das igrejas, a gente vê muito isso, que as pessoas não gostam porque a outra tem afinidade com com fulano ou Beltrano. Poxa, por que ninguém fala comigo do mesmo jeito? Poxa, por que ninguém entende quando eu falo desse jeito? Quando eu falei a mesma coisa, aquela pessoa falou e a pessoa entenderam o que ela falou, e não ela não consegue entender que foi diferente. Sim. E aí, então, vale muito uma observação. O Thiago trouxe uma pregação uma vez sobre esse tema aqui, ele está aqui, ele pode explicar melhor se for o caso. Vale lembrar que o primeiro homicídio, o primeiro pecado aconteceu durante um culto. No dia que ele trouxe essa mensagem, eu fiquei assim, eu nunca pensei nisso. Exatamente. A gente consegue entender que o primeiro pecado aconteceu durante um ato de culto, porque a oferta é um culto. Não tinha toda aquela a semântica nada dos processos ritualísticos de hoje, mas era um culto. Então, ou seja, nós temos que tomar muito cuidado com a intenção do nosso coração quando a gente aceita um trabalho, quando a gente vai fazer alguma coisa, quando a gente vai ofertar, principalmente porque a gente pode machucar outras pessoas. E hoje a gente assassina do mesmo jeito. Porque quando a gente magoa alguém, o pecado de quando a gente comete até um bullying, aí, vamos dizer assim, com a palavra mais atualizada, é o mesmo pecado de homicídio. Isso daí eu vou achar essa referência e vou mandar depois para os irmãos. E você pensa, poxa, quer dizer que eu brincar com alguém, essa pessoa se magoar ao ponto de ficar deprimida, eu estou cometendo um pecado de Caim, que é de homicídio. Mesmo que eu não tenha matado essa pessoa, fisicamente. Às vezes a gente mata a alma, mata o coração, mata as emoções. Nós precisamos... É muito sério isso. Peraí. Adriana, você quer falar? Tá dando eco. Eu vou desligar o seu microfone, tá? Isso. Então, gente, isso que a Elisângela falou é muito sério, porque a gente não presta tanta atenção, às vezes, nesses detalhes, né? E essa mensagem que acho que o Thiago até pode, se ele quiser abrir o microfone e comentar com a gente, acho que vai ser muito bom. Mas, de fato, porque entregar uma oferta ao Senhor é uma forma de prestação de culto. Eles estavam prestando um culto, né? Adorando ao Senhor, entregando aquilo que eles tinham, que eram os recursos das suas mãos ali do seu trabalho. E o fato de eles cometerem um homicídio num culto, numa forma de adoração, porque um não aceitou a adoração do outro, isso é muito sério.
E isso na igreja, às vezes, acontece muito, porque a gente olha para o irmão e não está satisfeito, porque fala assim, nossa, parece que Deus gosta mais daquele ali. Não, às vezes ele só sabe prestar um culto melhor que a gente, às vezes a gente tem que reconhecer isso, que a gente não sabe prestar um culto direito, que a gente não sabe entregar uma oferta para o Senhor. Eu acredito que atualmente, no século XXI, 2026, a gente raramente vai encontrar alguém que saiba entregar uma oferta genuína ao Senhor. E quando a gente encontra alguém que sabe fazer isso, a gente não pode invejar essa pessoa. Eu, no caso, acho que o melhor caminho seria a gente usar essa pessoa de exemplo e olhar para a pessoa e falar assim, nossa, o que será que essa pessoa faz? Como será que é o coração dela? E não invejar, mas olhar para o coração da pessoa que entrega uma oferta para o Senhor, a qual ele recebe, ele se atenta, e a gente ter admiração por essa pessoa, não inveja dela. Adriana, você quer falar? Você tinha levantado a mão, se você quiser falar, pode falar. Sim, a paz do Senhor para todos. Eu vejo assim também, porque Jesus, ele tinha um poder também, lógico, de acabar ali com Caim. Mas Jesus, no tempo de hoje, ele tem a misericórdia, né? É por isso que nós temos que perdoar o nosso próximo e, tipo assim, você tem que, a oferta, nossa, não é você dar dízimo, não é você ofertar com alimento, é você amar o próximo, né? É você acolher, é quando você fala uma palavra e você sentiu que o irmão ficou chateado, ir até ele, né? Então, isso daí faz parte, é que nem a irmã Elisângela se referiu aí, entendeu? A misericórdia, o amor, porque o amor ele tem que prevalecer dentro e fora da igreja, né? E para que a igreja seja unida e nós crescemos espiritualmente. Porque senão, se ao invés de entrar do trabalho de outro irmão, ou porque o outro irmão faz melhor e é destaque, aí acaba criando uma frieza também espiritual, coisas que não agradam a Deus, né? Então, eu vejo dessa maneira. Não sei se eu estou certa, mas meu raciocínio vem falar do amor e o perdão, né? Por mais que a pessoa errou, porque se assim as pessoas que matam tudo, não ia ter misericórdia e de aceitar Jesus e ser uma nova criatura, né? É só até aí. Sim, muito bom. É isso também. Deixa eu só desligar o seu microfone. É isso, tá microfone. Quando eu falo. Porque quando a gente, atualmente, quando a gente olha lá no Novo Testamento, né, o Senhor vai falar que o mais importante é que a gente ame o Senhor sobre todas as coisas e ame o próximo como a nós mesmos. Quando a gente aí, eu acho que o problema tá aí porque a gente vive numa geração que não sabe se amar, né? E aí, como a gente vai amar o próximo se a gente não sabe nem se amar? E aí, às vezes a gente peca nessa forma de prestar um culto bom ao Senhor, porque a gente não sabe nem se amar, como que a gente vai amar o próximo como a nós mesmos se a gente se ama mal, né? É complicado. Mas ainda assim, nós estamos em tempos diferentes, acredito que o Senhor ainda assim receba assim também as nossas ofertas, quando é com dinheiro, quando é com alimento também. Acredito que ele não descartou, obviamente, que o amor prevalece sobre todas as coisas, né? Porque sem amor nada adiantaria, nada seríamos, que nem está lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. Mas acredito também que o Senhor também recebe. O que você falou de fato é muito importante, porque e o que a Elisângela falou, porque às vezes a gente está ali entregando de fato o nosso melhor, as primícias, o melhor da nossa casa, do nosso alimento, mas nosso coração não está no Senhor, então não adianta muito. Outro ponto que a gente precisa lembrar também é que eles estavam condicionados a uma palavra, porque por conta da consequência da decisão da mulher de comer do fruto, eles estavam condicionados a estarem ali com a sua descendência pecaminosa, sua descendência contaminada, porque a palavra fala que da semente da mulher e que tinha da semente da serpente, né? E assim, se só tinha Adão e Eva, e só eles teriam filhos, dos dois que teria que sair. Então, Abel, ele representa também essa ruptura maligna da sociedade, que vai ali para um outro lado. Ele representa também essa ruptura. E aí eu gosto também, quer ver? Eu anotei aqui, ó, o versículo. Ah, tá, ó. E aí, quando chega aqui no versículo 12, a partir do versículo 12, deixa eu ver. Isso, que ele fala do lavrar da terra. E aí, Caim, ele vai falar para o Senhor: é maior a minha maldade do que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças à face da terra, e da terra me esconderei. E serei fugitivo e vagabundo da terra, e será
todo aquele que me achar me matará. E aí, Caim, ele é tão distante, a gente percebe que ele não conhece o Deus que ele serve nesse versículo. Porque se de fato ele conhecesse ao Senhor e a história dos seus pais, ele saberia que Deus é misericordioso. E ele poderia aqui nesse lugar ter tido a atitude do filho pródigo, de falar assim: Senhor, pequei. Eu tenho quase certeza absoluta que o Senhor perdoaria ele. Aplicaria as consequências, mas perdoaria. Mas aqui a gente já vê que ele se faz de vítima e aceita e fala assim: não, é isso mesmo, deixa eu sumir daqui. Ou seja, pelo que eu entendo, ele já não tinha um relacionamento assim com Deus, de saber quem Deus era. E eu gosto muito porque quando o Senhor ele vai falar com Caim, se vocês perceberem, ele repete o mesmo padrão com o que ele fez lá com Eva e com Adão. Porque quando eles cometem o pecado, ele vai e pergunta para eles, aqui no caso de Caim, ele fala assim, ele pergunta, né, que onde está o seu irmão? E aí ele vem e pergunta para Caim, e qual a chance da pessoa confessar e se arrepender? Da mesma forma como ele fez lá no Jardim do Éden, né? Que eles estão só no Éden, mas lá no Jardim do Éden. É a mesma coisa que ele fez com Adão e Eva. Fala assim, onde que estão vocês? Com o benefício da pessoa falar assim, confessar, se entregar, se arrepender. E ele faz a mesma coisa aqui com Caim. Mas Caim decide seguir para um outro caminho. Pode falar, Juliana. Seu microfone está desligado. Rapaz, irmãos, boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Eu vejo aqui, nessa questão do Caim, que Deus já havia percebido a malignidade do coração dele, o ciúme, o rancor, a ira, desde o começo aqui. Porque aqui no versículo 6, quando Deus fala, por que estás furioso e por que motivo o teu rosto está transtornado? No versículo 7, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Entretanto, se assim o fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te, cabe a ti vencê-lo. Então, aqui Deus já está dando a oportunidade dele se arrepender. Sim. Entendeu? Mas só que quando a pessoa está com o ego ferido, machucado, no caso dele, talvez por ter um trabalho mais árduo, um trabalho mais pesado que Abel, porque Abel pastoreava ovelhas e ele lavrava a terra, um trabalho mais pesado que o do irmão. Talvez o irmão se achasse naquele trabalho mais prazeroso, ele se sentia enciumado, com o coração rancoroso, ofendido. Então, ele vendo que o irmão pegou o melhor do seu trabalho para ofertar a Deus, ele quis fazer a mesma coisa, achando que seria aceito por Deus. Quando chegou lá, não foi aceito, então ele pôs para fora aquilo que ele já estava maquinando dentro do coração. Porque Deus já fala aqui, ó, cabe a ti mesmo vencê-lo. Porque cabia a ele mesmo vencer o pecado, cabia a ele mesmo se arrepender. Quando ele não se arrepende, quando ele coloca para fora aquele rancor, aquela ira, e já havia maquinado, então, porque nós vemos aqui que ele chama o irmão para ir para o campo, convida o irmão para ir para o campo, e lá comete o ato. Então, nós percebemos aqui que ele comete mais de um pecado. O pecado de tirar a vida do irmão, o pecado de não obedecer a Deus, o pecado de não se arrepender. Então, o que acontece? Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque o ciúme, a inveja, o orgulho, né, são coisas que
quando ela extravasa, quando sai para fora, acaba nos prejudicando pessoas, prejudicando a Deus, a nossa vida espiritual, né? E nos leva à morte. Porque quando Deus julga ele, quando Deus coloca a marca nele, é para que ninguém o ferisse, para que ninguém tivesse a oportunidade de cometer o mesmo ato que ele, entendeu? E uma proteção também para ele. É muito complexo essa passagem, entendeu? Por quê? Porque o pecado, ele está na nossa porta. Sim, E nós temos que tomar cuidado, muito cuidado, para não deixar que ele entre, porque se ele entrar, ele vai destruir. Ele sim, vai trazer morte, ele vai trazer destruição, ele vai fazer um avalanche na nossa vida e na vida de outras pessoas também. É isso que eu tenho a dizer. sim, exatamente. Era o que a gente tinha comentado também, né? É exatamente isso. E tem um versículo que eu não lembro agora de cor, mas se eu não me engano é Jesus que fala que ele sabia que que ele reconhecia que Abel era um homem justo, ou seja, ele já sabia também que Caim já era corrompido desde seu nascimento. E Caim, ele vai entregar sua oferta primeiro ainda, né? Então, eu acredito que ele já foi fazendo mal feito, mal intencionado, e quando o irmão vai depois e é aceito, ele fala assim, opa, peraí. Mas, enfim, é complexo mesmo. Exatamente isso. Pode falar, Thiago. A sua imagem tá travada, não sei se o microfone também tá. Tá, ele precisou, acho que, sair para conseguir restabelecer o sinal. Então, a gente ouve ele depois. Mais alguém quer fazer algum comentário? Quero ouvir vocês, hein, gente? Pode falar, Paulo. Ô, boa noite, paz. Tudo Ah, bem com vocês? amém, tudo bem. Só discutir essa questão aqui do que aconteceu com Caim e Abel, né? Muitos comentários estão aí a respeito do assassinato, né, de Abel, de Caim. É que quando aconteceu o que você falou lá no Jardim do Éden, né? Sim, Então nós vamos comentar um pouco do nosso inimigo que anda ao nosso derredor, né? Então ele lançou em Caim a inveja, né? Aí já caiu tudo que sim, ele tinha, como se diz, alguns falam que ele já tinha planejado. Não, acho que planejamento não tinha, tá? Ele tinha inveja no coração, né? Que é um sentimento demoníaco, que quando Deus aceitou a oferta do irmão, né? Ele simplesmente irou-se. É o que acontece, como a Elisângela falou aí, acontece na igreja, né? Você tem vários ministérios, então você toma conta de vários ministérios. E tem irmão, né, que de vez em quando tem inveja. Ah, mas por que aquele irmão está tomando conta? Eu tenho 10 anos, não estou. E isso acontece muito, tá? Mas nós vamos ver a capacidade do irmão que tem de tomar conta no ministério. sim, Porque a morte, ela vem na desobediência, tá certo? sim, Você coloca um irmão para tomar conta do ministério e o outro irmão não obedece, simplesmente isso, né? Que acontece muito em culto, né? Acontece muito em eventos na igreja. O irmão simplesmente não obedece. Ó, nós vamos ter que estar aqui tal hora para fazer tal coisa. Aí tal hora para fazer tal coisa, tem 5 irmãos. Só que 3 irmãos chega depois, né? Ainda quer participar. Tudo bem, sim, vamos
Vamos colocar. Só que aí você deixa de ter o respeito pelos irmãos que tá ali sempre, né? Ajudando, sempre fazendo isso. Então aí, se você, como se diz assim, repreende o irmão fica chateado com você. Não sei se vocês estão entendendo, Sim. tá? E a respeito do sinal, quem sabe que sinal é esse que ficou em Caim? Alguém, alguém já fez esse comentário? Não. Alguns historiadores falam que a mão dele ficou com sangue e o sangue não saía mais, né? E tem algumas, né, seitas que falam que a marca é a cor. Não sei se vocês sabem. Sei se vocês leram a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é o Mórmon, eles falam que a marca que ficou em Caim é a Para cor eles, eu negra. sou descendente de Caim. É a cor negra. Não sei se vocês sabem disso, tá? Nós temos que ter cuidado também. Como como muita gente falou, né? O fruto proibido era a maçã, mas por que a maçã é fruto proibido? É, é a mesma coisa da marca, né? Tu fala da marca. O Mormon fala que a marca que ficou em Caim é a marca negra, é a cor negra, E aí a né? Elisângela comentou aqui que tem crente que acredita nisso também. Tem. Então, eu quero deixar um comentário para os irmãos, que a Elisângela fez aí também, né, a respeito do culto, a respeito das ofertas. Tem muita gente que critica quem dizime e quem oferta na igreja. Eu acho que o dizimista e ofertante é através da fé. Muitos falam que em Malaquias que o dízimo e a oferta não é para nós, é para quem era o escolhido, era para o judeu. Tudo bem, gente. Se você tem e quer ofertar, oferte. Agora, se você tem e não quer ofertar, não quer dizimar, não oferte nem dizime, respeite. Tem muita gente, até discussão a respeito disso, né? Sim, Mas a oferta e o dízimo também vem na tua presença aí, no que você é colocado para fazer dentro da igreja, sim. ok? Muito bom. Muito bom isso que o senhor comentou sobre a marca de Caim, né? Ninguém sabe exatamente o que foi a marca, a gente só sabe que era alguma coisa muito nítida e muito reconhecível, a gente não sabe o que que era. E tem muitos crentes também que acreditam nisso, a Igreja dos Mormons, né, pregam mais isso. Eu tive uma colega que, na verdade, ela era mais amiga da Letícia, mais colega minha, a gente trabalhava juntas. Ela me evitava um pouquinho mais, não sei se era por causa disso, se ela acreditava nisso, mas ela era mais amiga da Letícia, ou porque eu era mais chata mesmo, né, gente? Às vezes é porque a gente é chato, às vezes não é preconceito, não. Às vezes é porque a gente é chato mesmo. Às vezes ela só não gostava de mim mesmo, normal. Mas já conheci gente que era assim, e de fato eles acreditam que a marca é a cor, né? Mas, gente, é muito contraditório, porque as pessoas acham que Jesus era branco, né? Eu não acho que ele era negro, nem eu acho que no meu tom um pouco mais escuro que eu. Mas na região onde ele vivia, não era uma região de gente de pele branca mesmo, não, viu? Então, com as afirmações que a gente faz. Quanto à questão também que o senhor comentou de comparação com o outro, eu vou confessar um pecado para vocês aqui que eu tinha antes. Não era da questão de inveja, mas, por exemplo, eu sou um pouquinho chata para fazer algumas coisas, né? E às vezes acabo querendo que as coisas sejam feitas do meu jeito, ou não, enfim. Mas eu sou um pouquinho chata, eu sou um pouquinho exigente com a forma como as coisas vão ser feitas. E aí, quando eu via as pessoas, às vezes até na igreja mesmo, fazendo as coisas mal feitas, eu ficava muito brava, eu ficava muito irada. E eu não gostava. Eu falava, gente, por que não faz direito? Custa fazer um pouquinho melhor isso daqui? E aí eu fui percebendo com o tempo que o fato de eu ficar incomodada com isso estava me dando uma brecha para poder, tipo, alimentar a ira no meu coração, ficar com raiva das pessoas. E aí eu comecei a entender também que às vezes as pessoas não têm
ou tanto tempo, ou habilidade, ou, gente, não é porque eu acho que é bom assim, que assim é perfeito. O jeito do outro também é bom. E às vezes a forma que o outro vai fazer também é boa. Não é o jeito que eu faria, mas também é bom e também é válido. Porque às vezes não importa, às vezes também eu vou lá e entrego uma coisa, nossa, impecável, toda alinhada, mas o meu coração tá tão distante de Deus que aí Deus nem recebe o negócio todo alinhado, todo impecável que eu fiz. E o outro irmão que fez às vezes uma coisa com um pouquinho mais de não defeito, mas não tão alinhado, ou esqueceu um detalhezinho ou outro, vai ser muito mais recebido pelo Senhor do que o que eu fiz. Porque por mais que ele tenha uma dificuldade ali, uma falta de habilidade para fazer uma coisa ou outra, mas ele tem um coração muito mais entregue ao Senhor do que o meu. Quando eu fui percebendo isso, eu falei, não, gente, eu preciso parar com isso, porque isso tá me fazendo mal, porque eu tô ficando com raiva das pessoas, aí faço as coisas mal feitas, porque aí a gente fica alimentando esse sentimento, né? E aí quando eu entendi isso, eu falo, gente, cada um tem o seu melhor, cada um faz o seu melhor com as suas limitações. E aí comecei também, isso foi muito bom para mim, quando eu consegui entender isso. Eu falei, gente, amém, é dessa forma que você consegue fazer? Pergunta para a pessoa como você consegue fazer, como você consegue ajudar. É isso, então vai ser dessa forma, vai ser da forma como você fez, não iria interferir. E isso me ajudou muito, porque eu percebi depois ali, por um momento, que era uma brecha que poderia entrar um pecado ali em mim também, né? Acho que não de inveja, mas de raiva mesmo, de ira, sei lá, não sei qual seria a definição mais correta. Mas é muito bom a gente fazer essa autoanálise na gente, porque aí a gente vai conseguindo se alinhar, entendendo onde são os nossos limites, onde são os nossos erros, as nossas falhas, porque a gente tem essa natureza tendenciosa ao mal depois do pecado, não é todo mundo, ninguém é tendencioso, naturalmente tendencioso ao bem. A gente se esforça para fazer o bem, mas a gente é mais tendencioso ao mal. Eu vi que o pastor Thiago voltou. O senhor quer falar? Que o senhor queria comentar aí e tava ruim, aí em seguida deixa a Stephanie falar. Thiago, você quer falar agora ou depois? Qual coisa o senhor fala depois? Pode falar, Stephanie. Então, é só voltando ali no versículo 7, ele lembra muito 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que fala, sede sombras vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda aí de redor, bramando como leão, né? Buscando a quem ele possa tragar. É só isso. Ele tá sempre pronto para achar uma oportunidadezinha para pegar a gente. E a gente precisa vigiar sempre. Seguindo, mais alguém quer fazer algum comentário? Eu queria comentar. O pastor Thiago, pode falar. André, você está conseguindo me ouvir? Tô, pode falar. Que bom. Graça e paz a todos, tudo bem? Uhum. Só colaborando com os irmãos, gostaria de ler 1 Pedro, porque eu estou aqui na estação. Estou ouvindo vocês, porque se eu descer para o metrô vai cair a conexão, e eu estava muito empolgado para ouvir vocês. Pode falar. A primeira carta de João, capítulo 3, eu vou ler com os irmãos, só para ajudar na nossa lição de hoje. Diz assim, eu vou ler para ganharmos tempo. 1 João, capítulo 3, vamos ler do 7 em diante. Quem tiver com Bíblia pode estar acompanhando aí. Diz assim, filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus, porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno, e matou o seu irmão. E por que causa matou? O matou porque as suas obras eram más, e as do seu irmão justas. Então nós vemos aqui que Pedro, ele relata que as obras de Caim eram más, que Caim era filho do maligno.
que se nós permanecemos no pecado, nós somos filhos do diabo. Então, nós entendemos aqui que Deus já estava se atentando para a nossa vida, no caso, trazendo para os dias de hoje, e para a vida de Abel e para a vida de Caim. Tanto que no texto diz assim, que o Senhor se atentou para Abel e para a sua oferta. E se atentou para Caim e para a sua oferta. Ou seja, Deus está observando a vida do ser humano e depois, né, a atitude do ser humano. Ou seja, a oferta foi o ato final. Então, por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Porque as obras de Caim, a vida de Caim já eram do mal. Sim. Já eram obras. Sim. Falhou um pouquinho agora no final. Agora falhou um pouquinho no final, quando você falou que Deus não aceitou a oferta de Caim porque a vida dele era má. Aí falhou um pouquinho depois. E acho que o sinal caiu um pouquinho. Caiu. Tá falhando um pouquinho. Você não continua. Mas eu queria. Tá falhando bastante, não tá dando pra ouvir. Então, para você continuar, tá? Mas se der tempo, o senhor volta depois e comenta de novo. Mas, nossa, muito bom esse comentário que você fez, porque é exatamente isso. Ele já era mal, né? E esse comentário que você fez, eu acho que para mim essa frase coroou tudo, né? Porque a oferta, ela era a entrega final. De fato, ele era de fato ali a entrega final. Então, olha o que a gente pode analisar. Do que adianta, gente, a gente ir lá e entregar tudo para o Senhor se a gente não tiver uma vida que agrada a Ele? O que adianta? Não vai adiantar absolutamente nada. Então, mais importante do que a oferta é como a gente vive para ofertar ao Senhor. Mais importante, né, que a oferta é como a gente vive para ofertar ao Senhor. Eu acho que a gente pode tirar muitas lições aqui dessa fala do pastor Thiago, que agregou muito. Eu quero até anotar, acho que é 1 João, capítulo 3, né, versículo 7, que ele falou. Vou ler lá de novo. A gente, truque que o pastor Osnir ensina pra gente. Coloca lá no capítulo 4 da Bíblia. Capítulo 4, você pega lá bem pequenininho e coloca a referência lá. Primeira carta a João, capítulo 3, a partir do 7. Porque aí, quando você quiser lembrar qual que é a referência que justifica que essa ação de Caim, você vai saber que está lá na primeira carta de João, tá bom? Eu vou até anotar aqui também essa referência na minha Bíblia. Anotem aí. Porque, gente, de fato, assim, por isso que Deus sonda e conhece os corações. Sim, o meu versículo preferido, eu vou compartilhar com vocês, um dos meus versículos preferidos, é Hebreus 4:12, que fala, né, que assim, enfim, não vou citar aqui agora de cor, mas fala que Deus, ele é a palavra, né? Uma espada de 2 gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, apto para discernir as intenções do coração. Então, assim, gente, não adianta fazer nada escondido. Aí tem aquele salmo, que eu acho que é o 139 também, que ele fala que não adianta se a gente colocar a nossa cama no mais profundo abismo, ele vê a gente em todos os cantos. Então, não tem como esconder. Nem o nosso corpo, nem a nossa alma, nem o nosso coração, porque ele esquadrinha absolutamente tudo. E aí, a gente, às vezes, fala assim, não, deixa eu ir lá, deixa eu ofertar, deixa eu marcar presença no culto. Eita, será que eu fechei? Ai, eu tinha clicado aqui sem querer, eu achei que tinha fechado. E a gente pensa que isso é oferecer a vida ao Senhor, mas fora da vida do Senhor, a gente tem uma vida toda de iniquidade, e o quanto isso é importante, gente. Quando a gente for ofertar algo para o Senhor, querer que a oferta, a gente aprendeu algumas coisas. Que a gente tem que ofertar ao Senhor, mas ofertar é prestar culto ao Senhor. E prestar culto, ofertando, é o ato final de uma vida que a gente carrega. Aí, por isso que a gente sempre fala nos cultos, né? Vamos cultuar ao Senhor como se fosse o nosso último dia, porque a gente nunca sabe qual vai ser a última vez que a gente vai ter essa oportunidade de ofertar um culto ao Senhor. E aí, se a gente não tem a nossa vida digna de aceitação do Senhor, não significa que a gente vai ser perfeito e que não vai errar. Não é isso. Mas é uma pessoa que tem um coração contrito e quebrantado e que quando erra,
reconhece o seu erro, pede perdão e muda o seu caminho, porque o arrependimento é mudar de atitude, né? Mudar de comportamento. Então, isso é muito importante do que a gente aprendeu. Alguém mais quer comentar algo sobre isso? Porque aí eu quero comentar um pouco sobre o que aparece sobre a linhagem de Caim no capítulo 4. Alguém mais quer fazer algum comentário dessa parte inicial? Senão eu quero seguir para a próxima parte. Pode falar, Elisângela. Eu queria fazer só um comentário sobre o verso 10, que fala, quando Deus chega no verso 9, perguntando para Caim se ele sabe onde está o irmão dele, Abel, você falou aí agora sobre arrependimento, né? Caim não só não se arrepende, como ainda é arrogante. Não sei se sou eu guardador dele, por acaso eu sou babá. Vamos falar na linguagem, sou babá dele, por acaso, para saber onde é que ele está. Bicho né? abusado. Ainda usou de arrogância, né? Mas o que me chama a atenção foi que assim que ele termina de falar, Deus já responde para ele: o que foi que você fez? O sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E aí a gente para analisar desde sempre a importância do sangue. A gente comentou na aula passada a questão do sacrifício animal, né? O primeiro sacrifício animal foi para cobrir a vergonha do homem, né? E aí a gente pensa aqui sobre sangue do irmão dele, que era um sangue inocente, ele morreu sem culpa. Não precisava ter morrido por causa da inveja, por causa do desvaneio dele, né? Sim. Uma das coisas que me chama muita atenção nos dias de hoje, principalmente, que é a questão das pessoas aí quererem normalizar a questão do aborto, por exemplo. Sangue de quem não pode se defender. Isso eu não vou tirar, óbvio, as mortes dos inocentes, mas eu fico imaginando isso, né? Porque se o sangue de um estava clamando desde a terra até o céu, imagina como está chegando no trono do Senhor as atrocidades desde que o homem é homem, desde que existe. Imagina, eu ouvi há muitos anos atrás, há uns 20 anos atrás, eu ouvi um testemunho de uma irmã, que disse que ela foi levada numa visão, ela ouvia muito choro, e ela não entendia por que ela ouvia tanto choro, e Deus fez ela andar e caminhar até um determinado lugar, e quando ela chegava, era atrás de um prédio ali que tinha na Paulista. Eu sei que de fato é verdade, porque depois de muitos anos, uma amiga, uma conhecida minha da escola, foi levada nesse lugar, e ela chegou e ela tinha tipo um container de lixo atrás do prédio, e ela falou: Senhor, por que gritam tanto? Por que tem tanto grito, tanto choro aqui nesse lugar? E aí o Senhor falou: porque aqui é derramado sangue inocente. Dentro do lixo são vários restos de fetos. Então, ou seja, é algo que não dá para identificar, né, mesmo. Por quê? Sim. Porque não tem formato, não tem um tamanho, às vezes é bem no início. E aí ele fala para ela assim: se você conseguiu ouvir esse choro, imagina como eu estou escutando. Isso de um único lugar. Sim. E eu fico pensando, assim, eu não sei, na época eu não me lembro de todo o testemunho dela, do que ela falou dessa visão, mas outro dia eu e o Thiago conversando sobre essa passagem, sobre a questão de sangue, sobre a questão de o sangue clama até o trono, né, até o céu. Isso me fez refletir bastante, e eu fiquei pensando, falei: meu Deus. E aí a gente está vendo um monte de crente que não se atenta, inclusive aqueles a quem eles escolhem para ser o representante deles, politicamente falando, não querendo trazer política para a aula, mas vai ter que trazer para esse importante. É importante trazer para esse contexto, porque mas ele tem um trabalho muito legal com escola. Tá, mas a pauta dele também atende aborto. Mas ele tem uma pauta muito legal para fome. Tá, mas a agenda dele também libera a pedofilia. Então é bem sutil. Dentre 50 obras boas, tem uma ou duas más. E é isso que a gente tem que se atentar, nessa uma ou duas. É perigoso. Sim. E aí, só para valer mais ainda, né, que por mais que Caim tenha escondido o irmão, por mais que Caim tenha lavado o sangue das suas mãos, o sangue não foi apagado. Sim. E aí é onde eu fico maravilhada, porque o sangue de Jesus também não é apagado, né? E é isso que a gente tem que se atentar. A importância do sangue, a importância
o sacrifício que Cristo fez por nós, porque do jeito que caiu na terra este sangue, e ele clamou até o céu, o sangue de Jesus quando caiu na terra, a representatividade aqui do sangue é muito grande. E o sangue de Jesus quando caiu na terra, que chegou até o céu, que foi clamando para o nosso perdão. Sim, nossa, é muito, muito, muito forte isso que você falou, Elisângela. Primeiro, porque a gente vê que a morte de Abel foi uma morte brutal. Que existem outros tipos de morte, gente. Ele poderia ter agredido, estrangulado, não ter derramado sangue, mas houve derramamento de sangue. E foi uma morte muito brutal mesmo, foi um assassinato pesado. E você comentando, eu lembrei do rei Davi, que era um homem segundo o coração do Senhor, mas porque ele tinha derramado sangue de um inocente, de um ou dois ali, porque depois o filho acaba morrendo por consequência também. Deus fala assim: você não vai construir o meu templo, não. Você não bota mais a mão nas minhas coisas, né? O quanto isso é pesado, sabe? Porque ele cometeu erro uma vez, foi perdoado pelo Senhor, amém? Mas traz consequências. E que consequências, sabe? E que nem a gente estava falando aqui no início. Porque a gente está falando aqui de morte do corpo, morte física. Mas matar uma pessoa não é só matar fisicamente. A gente mata, às vezes, o sentimento, às vezes a gente mata o coração, mata a alma. E, gente, isso é muita responsabilidade. Eu lembro que eu era muito pequenininha uma vez, e eu ouvi falando, alguém me falou isso, eu tinha, sei lá, uns 10 anos de idade, alguém me falou que, às vezes, uma palavra mata mais do que um tiro. Quando essa pessoa me falou isso, nossa, isso aqui ficou gravado na minha mente tão para sempre, que eu sempre tento tomar muito cuidado com tudo que eu falo desde que eu sou muito nova, porque eu entendo a responsabilidade das nossas palavras. Então, mais do que matar uma pessoa fisicamente, às vezes você fala assim, mas eu não tenho coragem de matar ninguém, eu não mataria ninguém. Mas às vezes você já deve ter atirado em tantas pessoas, ter feito tantas pessoas sangrar com a sua língua, com a sua boca, com seus gestos, com suas atitudes. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso também, porque isso também é uma forma de matar as pessoas. Isso que a Elisângela falou também é muito importante, porque a mesma força que o sangue derramado de um pecado tem, de Jesus tem muito mais. Então, o Senhor, ele sempre, exatamente, Ronaldo, até com os pensamentos, a gente tem que tomar cuidado, porque o pensamento, ele é a fonte ali do pecado, né? Pode falar, Dani, ou o Bruno, né? Não sei quem é que tá aí. Cara, eu tô de chapéu atolado, mas eu entendi um pouco. Pode falar. Tá, depois dessa separação aí de Caim e Abel, Deus, mais uma vez, muito misericordioso, né? Sim. Soltou como tá escrito aqui, serás um vagabundo na terra, né? Sim. Aí eu te pergunto, depois disso, Caim teve, vamos supor, povos de sua origem. Sim. A gente vai ver aqui em seguida. Pode completar aí que aí eu comento depois. Eu tô me perguntando agora aqui se eu sou dessa descendência ou sou da outra. Vamos ver, né, Bruno? Vamos ter que descobrir isso daí. Não, era só para saber se ele tinha dado origem em outros povos, Sim. depois da descendência deles. Sim, aí em seguida aqui, ó, embaixo, quando vai falar, quer ver, ó, a partir do versículo 17, vai falar que ele teve uma mulher, né, provavelmente era uma de suas irmãs, porque tiveram muitos filhos e filhas, e no início ali eles se casavam entre si, e aí ele teve, sim, alguns filhos, inclusive, e aí eu queria comentar aqui essa parte, porque a gente vai ver que vai mostrar ali a descendência, né, de Caim, porque sim, ele teve filhos. Uma coisa importante vai mostrar também é que ele começa, Deus manda ele ser peregrino, fala que não é para ele ficar num lugar. E ele começa a estabelecer civilização. Fala que, se eu não me engano, ali é a primeira cidade estabelecida de fato, com cidade murada, que naquela época, para estabelecer cidade, eles muravam, né, para marcar onde que seria a cidade. E Deus mandou ele não fazer isso. Ou seja, ele continuou desobediente à ordem de Deus, até essa consequência, e a sua descendência começa a ser gerada ali. Aí ele dá o nome dessa cidade de Enoque, que é o nome do seu primeiro filho, querendo estabelecer essa descendência naquele lugar. E aí vai ter algumas gerações. Quando chega em Lameque, que se eu não me engano é o seu tataraneto,
isso são acho que 7 gerações depois, vai mostrar o quanto é corrompida. E por que que parece até que abre aquele parênteses ali para falar de Lameque? Para mostrar que todo mundo que vem de Caim continua com essa natureza caída e pecaminosa. Porque Lameque, ele é a primeira pessoa que vai praticar a poligamia, tendo 2 mulheres, porque desde o jardim foi estabelecido que era um homem e uma mulher. E aí Lameque, ele vai começar a dissipar e inaugurar alguns pecados dentro da civilização. E isso vai vir do povo de Caim. Inclusive, quando a gente chegar lá depois na Torre de Babel, que é um pouquinho mais para frente, se eu não me engano, ela também é estabelecida em uma cidade que vem da descendência de Caim também. E aí você pode ver, ó, que todo mundo que vem da descendência de Caim tem essa natureza corrompida. Não só isso, como Lameque também fala que ele matou um rapaz, lá parece que é 2 pessoas, mas na verdade é uma palavra que eu não sei explicar do hebraico, que é tipo uma expressão dupla para exemplificar uma mesma pessoa. Mas ele mata uma pessoa porque aquela pessoa ele machucou ele mata e ele se vangloria ainda dizendo que a consequência para quem mexer com ele vai ser pior que a de Caim. Ou seja, eles colocam no lugar de Deus, se auto-sentenciando, ou sentenciando outras pessoas falando que quem mexer com ele não vai ser só punido 7 vezes mais, mas 70 vezes 7. Enfim, e aí a gente vai ver que tem essa descendência, assim, de Caim, ascendência, né, que fala, né, que vai ascendendo, crescendo, de Caim, sim, tem a linhagem, e aí a gente vai ver. E aí depois, inclusive, quando a gente for estudar o capítulo 6, a gente vai entender o porquê que o dilúvio foi necessário, porque vem dessa descendência de Caim, que veio toda corrompida e corrompendo o povo. Enfim, acho que era isso que eu queria comentar aqui também da descendência. Foi ótima a sua pergunta, que encaixou certinho, mas teve sim uma descendência aí ruim, e a sociedade vai fazendo isso até hoje, porque era uma... A gente vê, ó, a descendência de Caim, inclusive, tinha pessoas que eram muito habilidosas. O pai de instrumentos, que era o órgão, e esqueci o outro instrumento. E aí tem um que é tipo um metalúrgico, e tem um outro também que era o que fazia tendas. Ou seja, como que dentro de uma nação corrompida, de uma pessoa, de uma ascendência, né, ou de uma descendência que vem toda corrompida, ainda assim saem coisas boas. Porque quando o Senhor criou o homem lá, ele deu uma virtude para o homem, que era ser criativo, governar sobre as coisas, governar sobre a terra, ter habilidades, e isso ele não tirou do homem. A música é boa, a metalurgia é boa, ou seja, até pessoas ruins conseguem fazer coisas boas. E aí a gente também precisa entender isso, porque às vezes a gente fala assim, mas a pessoa é ruim, tá longe de Deus, e não vai conseguir produzir nada de bom? Sim, vai conseguir fazer muita coisa boa. Música, trabalho, tecnologias, eles eram um povo de fato muito avançado, e a gente lá na Torre de Babel vai ver isso. Eles eram um povo muito avançado em tecnologia para aquela época. Mas o fato deles serem inteligentes e avançados em tecnologias e terem e possuírem todas as virtudes que eles ainda carregavam que Deus deu para eles, não os faziam salvos, porque o que faz uma pessoa salva não é a sua habilidade e nem o que você sabe fazer de bom, mas reconhecer o Senhor como seu Deus. Então tem essa diferença, o que diferencia isso. Pode falar, Carla. Peraí, você quer falar mais alguma coisa, Bruno? Ficou respondida a sua dúvida? Não, tá tranquilo. Arrasou. Tá. É muitas dúvidas para estar perguntando ao vivo. Não, aí você pode ir perguntando aos poucos. Eu vou deixar a Carla falar se surgir mais uma dúvida, aí você pergunta, que a gente tem mais um pouquinho de tempo ainda. Pode falar, Carla. Seu microfone está desligado. Carla, quer falar? Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Não, só para complementar o que o pastor tinha falado, né? E a Elisângela falou também, né? Questão de Caim, ele sabia, né? Que ele pergunta isso, fala isso para Deus. Por acaso eu tenho que cuidar do meu irmão, porque ele já sabia que ele tinha pecado, né? E muitas vezes a gente peca de tantas maneiras, como o pastor falou. Tem vezes que nós matamos um irmão de algo que nós falamos, que a inveja cresce no coração. E não só o irmão, mas o diabo também mata nós, nos sonhos.
falar por mim mesma quantas vezes eu deixei meus sonhos para trás, porque o diabo matou. Sim. Ele, de coisas que eu gostaria de fazer e fui deixando, fui engavetando, fui deixando, porque o diabo ficava colocando na minha mente que eu não era capaz para aquilo. Mas vim também de uma outra denominação que muitos irmãos cresce a inveja no coração deles quando você chega na igreja e irmãos falar assim, olhar para a nossa cara e falar, irmão, o irmão, você fica sabendo, né? O irmão chegou agora e tá fazendo melhor que eu. Aquele irmão que não faz nada na igreja e ele só critica também. Isso nasce a inveja no coração dele. Ele pega e fala assim, não, mas que esse irmão aí tá pensando, né? E você fica sabendo que o irmão... muitas pessoas matam nós com a fala que ele faz e nem percebe. E isso é um pecado também, né? Nós pecamos. Quantas vezes as pessoas podem nos matar de algo que fala e acha que nada a ver, né? Então nós temos que ter muito cuidado no aquilo que nós falamos para o irmão, porque podemos matar o sonho dele através de uma palavra, né? Através de algo que você acha que não tem problema. Sim. E quantas vezes nós vemos isso? Mas quando nós fazemos com excelência para o Senhor, com amor para o Senhor, entendemos, né? Quando você falou de que, nossa, quando eu chego na igreja, você via as pessoas também fazendo errado ou fazendo de qualquer jeito, claro que nós ficamos tristes. Também já aconteceu isso comigo. Mas que nem você falou, comigo aconteceu isso. De eu pegar e ficar triste porque o irmão não faz direito. Sim. Mas o Senhor fala para nós olharmos para nós, né? Não para o outro que está fazendo errado. E fazer, independente de que se o irmão está fazendo ou não. Que acontece aquilo também, eu não vou não, porque o irmão lá faz melhor. Sim. Mas o Senhor, como eu falo, o Senhor conta comigo, o Senhor conta com você, o Senhor usa nós da maneira que somos, né? Sim. Então, isso fica um pouquinho de reflexão para os irmãos, amém? Sim. Isso que você falou, Carla, é muito importante também, porque tem algumas coisas que, por exemplo, não é pecado, não vai contra a palavra do Senhor, mas quando a gente fala sobre os sonhos de outras pessoas, é muito subjetivo, porque às vezes o que é o sonho de uma pessoa não é o meu sonho. Às vezes para a pessoa é um sonho da vida dela ter um carro, sei lá, mas para mim é indiferente ter um carro ou não. E aí quando eu falo uma palavra tão maldosa que às vezes eu mato de fato o coração no sonho daquela pessoa, porque para mim aquilo não é importante, mas para aquela pessoa é importante. E a gente precisa ter essa sensibilidade. Eu até estava falando na última vez que eu preguei lá na igreja, e para quem não estava, quero repetir aqui para vocês, que uma das orações que eu tenho feito para o Senhor me ajudar é para Ele não me deixar ser inconveniente. Eu tenho pedido isso de fato e de verdade, porque às vezes a gente fala de uma coisa que para a gente é natural, mas a gente nunca sabe como vai soar para o outro, e às vezes a gente está falando ali de uma dor do outro, né? E a gente não tem essa sensibilidade, esse tato. E eu acredito muito que o Espírito Santo pode ajudar a gente nisso. E eu já vi muita diferença já, porque já vi momentos que eu iria fazer algum comentário e no momento assim, depois eu entendi que Deus refreou minha língua ali para não fazer um comentário, e aí tempos depois eu fui saber alguma coisa sobre, por exemplo, aquela pessoa que eu iria fazer aquele comentário, e eu falei, nossa, ainda bem que eu não fiz aquele comentário. Porque se eu tivesse falado aquilo ali, por mais que não era mal intencionado, nossa, eu ia acabar com aquela pessoa, ia soar muito mal. E aí eu agradeço ao Senhor, nossa, obrigado, Senhor, porque o Senhor me poupou de ser inconveniente. Então, a gente pode e deve, né, também fazer essa oração para que o Senhor ajude a gente, porque a gente não sabe de tudo, né? A gente não sabe o que passa na mente do outro, no coração do outro. Então, a gente pode pedir essa ajuda também nas nossas orações, para que o Senhor nos ajude a ser melhor e não falar de uma forma insensível com as outras pessoas. Pode falar, Stephanie. Oi, André, eu queria que você comentasse o versículo 24, porque eu não entendi aquele porquê 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Para mim, foi só um ato de soberba do próprio Lameque, porque é ele que está falando sobre ele mesmo, e aí ele continua com a corrupção e com a atitude que Caim tinha, que era corrompida, e aí ele se acha, ele se vangloria pela atitude má que ele tem. E aí ele mesmo que está falando para ele, porque se Caim foi condenado, para quem mexer com Caim foi condenado a 7 vezes, quem mexer comigo vai ser 70 vezes 7, mas ele
se auto-coloca nessa posição aí de intocável. Para mim foi só um ato de soberba do próprio Lameque. E aí, o que a Elisângela comentou aqui também sobre quando eu estava falando da questão do povo de Caim ter muitas habilidades, né? Que ela falou, infelizmente, as pessoas que mais cometem pecado são extremamente inteligentes e a gente precisa reconhecer isso. E isso causa um desvio do coração, porque eles creem que são superiores. E aí que está um dos enganos, quando a gente está no pecado e a gente não percebe, porque a gente se enxerga autossuficiente para muita coisa. A gente se enxerga muito, muito, muito autossuficiente para muita coisa quando a gente está no pecado. E a gente despercebe essa dependência do Senhor. Inclusive, lá no versículo 1, quando vai falar que Eva concebeu, e ela fala assim, que teve Caim e disse, alcancei do Senhor um varão, isso mostra para a gente algo muito importante, que ela, depois que caiu no seu pecado, ela reconheceu que dependia do Senhor para as coisas. Se a gente for vendo o comportamento ali de Eva e as suas falas no capítulo 4, algumas poucas falas ali, comentários que ela tem, ela mostra esse reconhecimento de dependência do Senhor. E a pessoa que está vivendo no pecado, que tem essa natureza corrompida, ela é muito autossuficiente e não depende do Senhor para nada. E aí acaba gerando essa soberba. Vou ler, peraí, Ronaldo, no capítulo 20, versículo 23 antes. E aí, ó, o Tiago falou que é interessante, Jesus nos ensina o contrário, perdoarmos 70 vezes 7. Acredito que não foi à toa que Jesus falou isso, e que com certeza tem algo derivado aqui, sim, dessa passagem de quando Lameque vem se querer condenar uma pessoa 70 vezes 7, quando pecar, né, contra ele, de querer tentar matar ele pelo erro que ele matou, mas o Senhor Jesus, ele vai falar exatamente ao contrário. Isso é muito lindo, porque muitas das coisas que Jesus fala, geralmente é rebatendo alguma coisa que algum inimigo disse aqui ou de uma forma equivocada no Antigo Testamento. Deixa eu ler o 23 que o Ronaldo falou. Tá, para ler o 23 e o 24. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouve a minha voz. Vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um mancebo por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Que é o que eu comentei. Aí é ele mesmo que está falando sobre ele, não é o Senhor que está falando que quem mexer com Lameque vai perecer 70 vezes 7, tá? Então foi um ato de soberba mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero comentar aqui com vocês das minhas anotações. Mais alguém quer fazer algum comentário? Bom. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Então a gente vai começar a caminhar para o final. Mais alguma dúvida? Alguém quer comentar? Ô, Andressa, Pode falar. e Caim foi um homem próspero? Não. Mesmo sendo, vamos se dizer, o pivô de um povoado, de uma pequena nação? Sim, ele não foi próspero, não. Depois a gente ainda até vai ver aqui um pouquinho mais, eu acho que não fala muito quanto que Caim morreu, deixa eu lembrar. Acho que não fala da morte de Caim. Mas depois dessa passagem aqui, Caim, ele meio que some da Bíblia. Não conta da sua morte. Mas ele não foi próspero, não, porque o Senhor falou, quando ele comete o pecado, o Senhor fala para ele que, mesmo que ele que ele tentasse prosperar, que ele trabalhasse, que ele continuasse lavrando a terra, que era o trabalho dele, ele não prosperaria naquilo ali, não. Ele teria que sobreviver das sobras das outras pessoas, porque ele mesmo não conseguiria mais cultivar nada na terra. A terra não daria mais retorno de trabalho para ele. Ali tem os filhos e tudo, mas ele não prospera, não. Deixa eu ver, o Gabriel pediu, poderia comentar. Isso então, em si, serviu só para ele, não para a descendência dele, no caso, né? Então, quando a gente for chegar ali no capítulo 6, a gente vai ver que a descendência dele continua corrompida. Eles conseguem prosperar em algumas coisas, porque eles têm muitas habilidades humanas, eles são muito inteligentes, mas como um povo de Deus não se prospera, porque eles não servem a Deus, não passam a servir a Deus, eles não prosperam para perpetuar sua descendência. Dessa forma, não.
Pronto? Tem mais alguma dúvida? Eu acho que consegui responder, né? Tá bom, por enquanto tá bom. Depois eu converso com você em Bom, depois você particular. pergunta mais. O Gabriel pediu para eu comentar o capítulo 26, o versículo 26. E a 7 também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enós. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Muito bom você ter perguntado desse versículo, porque eu ia acabar esquecendo dele, Gabriel. Quando vai falar aqui do 7, que é, ele tem um novo, Eva e Adão, depois que Abel é morto, eles têm 7. Eles têm vários outros filhos e filhas. Por que que aparecem só esses, gente? Porque esses são os importantes para... Porque o importante aqui, no Gênesis, é mostrar como surgiu a civilização e como que surgiram os povos. E de Caim teve ali a parte corrompida, Abel foi morto, e aí por que que mostra 7? Porque de 7 vai vir toda a descendência que vai dar continuidade até a gente conseguir chegar lá em Jesus. Então, por isso que enfatiza ali o filho 7, mas tem outros filhos também, tá? Que a gente não tem tanto conhecimento assim. E aí vai falar que 7, ele gerou a Enós. E aí vai falar assim, que quando ele gerou Enós, então se começou a invocar o nome do Senhor. Porque eu estava vendo um estudo sobre esse versículo, e era o do Augusto Nicodemos. E aí ele comentou que quando chega nesse versículo, que na expressão hebraica, queria dizer que a partir daquele momento ali, que nem eles, Angela tinha falado no início, quando eles começam a ofertar, eles não tinham, era a forma deles de prestarem culto, eles não tinham uma liturgia de culto, né? Que nem a gente tem, por exemplo, atualmente. A forma de cultuar ao Senhor era completamente diferente do que a gente tem hoje. Mas quando fala assim que começa a se invocar o nome do Senhor, primeiro, que não é o Deus só conhecido como Elohim, que é o que está lá no Gênesis 1, mas aqui eles começam a chamar, começam a reconhecer Deus como Senhor de fato, começam a chamar ele de Yahvé, ou Javé, né? Que eles começam a reconhecer Deus não só como eu sou, mas como também Senhor deles. E aí eles começam a instalar ali, pelo que ele falou, né, o Augusto Nicodemos, começar a estabelecer uma liturgia de culto. Que aí eles começam a reconhecer ao Senhor e começam a intencionalmente mudar a sua forma de adoração, depois ali da queda do pecado. Tem mais alguém com alguma dúvida, algum comentário que quer fazer? Senão a gente vai começar a caminhar para o final, tá? Mais alguém? Ninguém? Então, gente, eu queria já agradecer por vocês estarem aqui mais uma noite. Foi muito bom, gostei bastante de ouvir vocês. Depois eu vou postar lá no grupo qual que vai ser o capítulo que a gente vai ler semana que vem, se vai ser só o 5 e o 6, mas provavelmente só o 5, tá? Então já comecem a ler. Muito bom, espero que vocês não estejam saindo daqui com dúvidas. Se tiverem alguma dúvida, pode me mandar mensagem no privado, pode mandar mensagem lá no grupo da igreja, que a gente vai se ajudando, bom? Deus abençoe vocês. E eu queria orar para a gente finalizar, porque eu lembrei que eu não orei no início, gente. Vocês têm que me lembrar, a gente tem que orar no início. E hoje eu acabei na correria esquecendo. Mas a gente vai orar e encerrar, amém? Senhor, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado porque nós somos gratos, Senhor, porque nós reconhecemos que o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Nessa noite nós aprendemos, Senhor, que mais importante do que cultuar e ofertar ao Senhor é ter uma vida diligente que te agrade, para que as nossas ofertas sejam recebidas pelo Senhor. Senhor, muito obrigada por ter nos ensinado e nos instruído nessa noite, nos ensinado a ter um coração puro, um coração que não inveja, um coração que anda conforme o seu desejo, conforme aquilo que o Senhor se agrada, para que nós possamos, Senhor, sermos reconhecidos e acolhidos pelo Senhor. Senhor, quero te pedir que o Senhor nos livre das inclinações malignas, que a nossa mente, o nosso coração está sujeito desde a queda de Adão, mas que o Senhor possa, Senhor, com sua misericórdia, nos guiar sempre, Pai, para que nós possamos permanecer na descendência de Sete, aquela descendência boa, que glorifica o seu nome, que nós estejamos afastados dos costumes e das práticas de Caim, de toda a sua descendência, que nós estejamos livres, Senhor, do orgulho, da soberba, da inveja, do pecado, que nós sejamos, Senhor, assim como o Senhor falou lá no versículo 7, sempre prontos para fazer bom as coisas, Senhor. Que nós não venhamos dar espaço para o pecado, para que nós venhamos estar sempre prontos a te servir com excelência, com o coração puro, Senhor. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos nessa noite. Que nós tenhamos uma boa semana, que seja abençoada.
e que nós venhamos aprender mais e mais do Senhor. Amém? Amém, gente. Deus abençoe vocês. Boa semana. Lembrem-se de mandar lá no grupo um feedback pra gente motivar os irmãos a estarem aqui com a gente, porque eu tenho certeza que tem irmãos que têm dúvidas ótimas e irmãos que têm respostas ótimas também, que eles precisam estar aqui com a gente no próximo encontro, tá bom? Então, convida mais alguém, se quiserem convidar a gente de fora, convidem também, que vai ser uma bênção, tá bom? Deus abençoe vocês, tenham uma boa semana e até. Depois eu mando lá no grupo qual que a gente vai ler semana que vem. Deus abençoe vocês, podem ir saindo.